Senhor pode. Que nesta noite, Pai, o Senhor vai falar em nossos corações de uma forma tão especial, Senhor, e nos trazendo à memória aquilo, meu Deus, que o Senhor fez, meu Pai, Mefibosete, ser restituído tudo aquilo que ele perdeu. Entrega para nós, é que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar aplaudindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a irmã por ter nos feito esse convite. Que Deus possa abençoá-los de uma forma tão especial. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de cada vez que eu entro aqui nesse templo, nesta terra e com esta família, porque é uma família que faz parte da nossa história. E eu faço questão de vir aqui porque eu sinto saudades quando fico muito longe, quando vocês esquecem de mim. Graças a Deus estão sempre lembrando. Que Deus possa abençoá-los no nome do Senhor Jesus. Pois bem, eu quero pregar hoje em cima de um tema que se diz: os traumas de Mefibosete. A palavra do Senhor diz que esse homem era um homem que nasceu para ser príncipe, um homem que nasceu para sentar no trono, um homem que tinha uma consequência de viver o melhor desta terra, um homem que pudesse viver os sonhos de Deus nessa terra, um homem que o seu próprio pai, chamado Jonatas, que sonhava ele em herdar a sua herança aqui nessa terra. A Bíblia diz claramente que esse homem tinha uns traumas que chamou a atenção, me chama também a atenção. A palavra trauma era a mesma coisa de dizer arruinar, ou no vocabulário grego se mantém ou significa ferida. Um trauma, ela traz uma ferida que às vezes a gente faz ter aquele receio de poder dar um passo a mais, ou um receio de poder ouvir a mais, ou um receio de poder se manifestar a vocação de Deus a mais. Quando o homem, a mulher, ela se toma com o trauma da vida, ou se trauma com as coisas que vivem nessa terra, ele se torna uma ferida dentro do seu interior, que ele fica com medo, ele fica com receio de poder viver uma consequência de novo. A Bíblia diz que nesse vocabulário que se diz ferida, que é o grego de trauma, é a mesma coisa como se dizer a pessoa está com trauma e considerado como se fosse uma ferida inferior. Ela está dentro de si, ela não consegue se expor para fora. Isso se torna uma ferida forte, que ela tranca a pessoa, uma ferida forte que ela se tranca a pessoa, que a pessoa não consegue, ela se sente vergonha, se sente receio de se abrir ou de se manifestar, ou de se abrir para uma tal pessoa. A Bíblia diz que quando esse homem se tomou com seus traumas na vida, pelas consequências que ele levou na face dessa terra, a Bíblia diz que ele começou os seus traumas ainda desde criança. A Bíblia diz que esse homem, ele estava ainda sendo criança, 5 anos de idade, quando seu pai, o seu avô, estava na terra se manifestando de uma grande guerra de Israel contra os seus inimigos, que quando lá naquela guerra, o seu pai ele falece, o seu pai morre, e também o seu avô também morre. O seu pai era Jonatas, o seu avô era Saul. Nessa consequência, ele perde os seus familiares que ele amava tanto. 5 anos de idade, uma criança com 5 anos de idade, ele é apegado ao pai, ele é amado ao pai. Com 5 anos de idade, ele é amado também pelo seu avô. Perdeu 2 pessoas importantes na sua vida. Imagine comigo esse homem recebendo agora, com 5 anos de idade, recebendo agora uma notícia lá na porta da sua casa, dizendo assim: moça, acorda, porque o seu marido morreu, e também seu pai morreu, que era a mãe de Saul, a mãe de Mefibosete. E aquele menino de 5 anos ouvindo essa notícia, dizendo: puxa, não acredito, ele disse que o meu pai morreu, o meu avô morreu, o que vai ser de mim? Uma criança, quando ela cresce com esse pensamento, simplesmente ela cresce com trauma, dizendo: como que está? O que vai ser da minha vida? O meu pai não está por perto. Como que eu vou sentir o calor do meu pai, o abraço do meu pai, o amor do meu pai? Aonde que está meu avô? O que eu posso fazer para trazer de volta eles? Não tem mais chance, já faleceu, já morreu. Era se fosse uma guerra que se perdeu. Israel perdeu 2 homens importantes, que eram Jonatas e Saul. Agora esse garoto cresce com trauma, pensativo, e cresce aqui com 25 anos de idade. Ele começa a imaginar: eu não posso, o que será da minha vida? A minha vida era simplesmente de herdar a herança do meu pai. Ele ia ser rei, e em seguida eu ia ser rei também. Agora eu não consigo mais, eu não tenho mais esse sonho, não tenho mais essa expectativa de ser alguém ou de viver a herança do meu pai, porque
meu pai não está por perto, o meu avô simplesmente não está por perto. O que será da minha vida? Esse menino cresce com seus traumas, com essas consequências na sua vida, que se diz claramente nas primeiras consequências da vida dele, é o trauma físico. Quando a sua mãe recebe a notícia, a mãe diz, vamos sair daqui, porque senão esses homens de guerra vai chegar até aqui e vão nos matar, vamos correr. A mãe pega o menino, o garoto, 5 anos de idade, e sai em fuga, sai correndo. Nesta fuga, a Bíblia diz que ela tropeça e cai no meio da caminhada, e diz que esse garoto, ele tropeça, também cai no meio da caminhada, e nessa queda, ele quebra os seus 2 pés. Não é mais uma pessoa perfeita, não é uma pessoa normal, agora ele é aleijado, ele anda se rastejando. Se anda agora como uma pessoa com defeito, ele anda agora, não é uma pessoa comum. Nessa consequência, se diz claramente que esse trauma físico, ele se diz que ele excede a posição de guerreiro, porque naquela guerra, naquela época, em Israel, uma pessoa entrar numa guerra tinha que estar perfeito, ou não podia estar com defeito. Esse homem não tinha consequência, não tinha posição, não tinha situação nenhuma de poder entrar numa guerra e viver a herança do seu pai. Ele é aleijado, não pode mais entrar na guerra de guerreiros, não é mais guerreiros pela situação de Israel naquela época. Geralmente o príncipe tinha que também entrar na guerra, geralmente, já que ele tinha que ser príncipe, porque o seu pai um dia ia ser rei e ele ia ser príncipe. Nessa situação, ele começa, puxa, eu não posso entrar na guerra, eu não posso manifestar, então, ou seja, e que será da minha vida? Um príncipe que não pode entrar